de hoje vai fazer um passeio pela complexidade das relações humanas e as suas implicações legais. Será que a razão sempre prevalece ou a emoção pode influenciar na criação e aplicação de leis em decisões judiciais? As respostas e as reflexões estão no livro As Emoções e o Direito, de Régis Fernandes de Oliveira. Ele é figura conhecida do cenário político jurídico nacional. É professor de Direito da Universidade de São Paulo, foi juiz de carreira, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, deputado federal por 2 mandatos e vice-prefeito e prefeito interino de São Paulo, a maior cidade do país. Ao meu lado, na edição de hoje, o jurista, humanista, intelectual, filósofo, Dr. Régis Fernandes de Oliveira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. É um prazer estar aqui, prazer sempre estar aqui. Prazer imenso nosso receber esse profissional super experimentado, autor de 17 livros, 4 novelas, um romance, 2 peças de teatro, entre as obras, uma recém-lançada, que está fazendo um baita sucesso. Eu me refiro às Emoções e o Direito, esse livro, que é um livro inovador. Eu acho que o senhor foi um pouco até audacioso, né, em colocar aí o que a gente, o senso comum, já imagina. É o que se sabe, né? Quer dizer, é que ninguém fala, mas, para mim, todas as decisões tomadas no Parlamento, todas as decisões tomadas no Executivo, todas as decisões tomadas pelo Judiciário, todas elas são fruto das emoções do momento. O juiz é um ser humano como qualquer outro, e as emoções são humanas. Há um autor, David Hume, que ele diz o seguinte: todo mundo pensa que as decisões são racionais, não são. É um sentimento, um afeto contra outro afeto. Lembra-se, quando a mãe fala para a criança assim, olha, tem um anjinho que está aí te falando que é para você fazer mais. Não faz, tem um anjinho bom que tem. É isso, né? São os afetos que estão em ebulição dentro das pessoas. É o id do Freud, é o id do Freud. Então, os afetos estão em fermentação dentro das pessoas e nós ficamos controlando, tentando controlar as emoções ruins, fazendo prevalecer as boas, mas nem sempre isso ocorre. Depois, quando a gente toma uma atitude qualquer, a gente busca na razão, aí sim, fundamentos para justificar aquela decisão tomada pelo sentimento, pelo afeto. Porque veja só, nós somos afetados a todo instante, sejam emoções naturais, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Aquilo nos afeta negativamente, não é? É uma emoção que vem de causa externa. Ou nós temos a emoção que está dentro da gente e ela ressuscita através da memória. Então a gente tem esses embates todos, externos e internos. E também, não só os embates que vêm das causas naturais, mas das causas pessoais. Eu me apaixono por uma moça divina, maravilhosa, aquilo enche o meu ego, enche o meu ser, né? Então, estou vivendo no mundo da lua. De outro lado, ele sofre um afeto negativo. Por exemplo, quando ele tem alguma desgraça, algum problema na família, tal, ele é afetado negativamente. Então, esse jogo de emoções que está dentro de nós todos nós temos isso, ninguém foge disso, porque são coisas humanas, né? As personalidades todas que ocupam cargos públicos em todos os poderes são iguaizinhos a qualquer outra pessoa. Ela não, por fato de assumir uma função qualquer, ela não mudou a sua personalidade nem nada. E na tomada da decisão, a pessoa pública? A pessoa pública, ela é influenciada pelos afetos, todo afeto negativo. Se eu gosto de uma pessoa, se eu não gosto, eu decido para cá ou para lá de acordo com as minhas conveniências e com as minhas emoções. E onde é que fica a ética? É aquele confronto que tem entre o sentimento negativo e o positivo. O Spinoza diz isso, né? Temos dentro de nós os afetos positivos e negativos. A liberdade que nós buscamos, ela nos é dada pelo confronto entre esses afetos. Quando eu consigo segurar os afetos negativos, eu tenho os positivos, né? E o juiz, o legislador, deputado, senador, e todos os integrantes do Poder Executivo reagem assim, reagem emotivamente a todas as circunstâncias. E Aristóteles já dizia, né, que nós somos movidos por paixões, emoções,
É humano, não tem como. Eu digo especialmente o Spinoza, ele disse assim, ninguém tratou as emoções como eu estou tratando, como causas naturais. Porque a emoção é natural do ser humano. Muitos tentam disfarçar. Sartre escreveu sobre isso. E não é errado, né? Eu acho que não, absolutamente não. Eu acho que a emoção é integrante da nossa personalidade humana, do ser humano, e ele leva isso para qualquer lugar. Você vê briga em tudo quanto é canto. Né? E aí eu volto ao velho Hobbes, né? Que dizia que o homem é o lobo do homem. Eu digo, isso é uma grande verdade. O homem tem sempre a rivalidade do homem. A mulher tem sempre a rivalidade de mulher ou de homem. Então, a sociedade é uma sociedade conflituosa. Não é uma sociedade harmônica, tranquila, não tem nada. Experimenta sair no trânsito. Buzina, brecada, xingamentos. Esse é o nosso mundo, é o mundo da realidade, o nosso mundo é assim. E falando em realidade, eu acho que até agora ninguém tinha tido a coragem de enfrentar esse tema, por isso que nós falamos aqui no início que é um livro inovador. Não tem publicação. Que eu conheça, não. No Brasil. Eu li um livro chamado Homo Emóticos, que é um livro que eu li em espanhol, né, que cuida disso. Então, foi ali que me serviu de inspiração, vamos dizer assim. Mas eu já vinha pensando nisso há muito tempo. Tem outro livro, esse aqui, Interpretação, Paixões e Direito. É bem parecido. Nele eu dei eu cuidei mais da interpretação do que das paixões. Aí foi mais como é que eu interpreto o mundo jurídico, as normas, etc. Mas já dei uma pinceladinha ali sobre as paixões. Aqui não, aqui é só sobre paixão. Eu tenho aqui uma citação do Shakespeare, só para o nosso espectador ter ideia de como é que as coisas andam. Shakespeare diz, mostre-me um homem que não seja escravo de suas paixões e eu o colocarei no centro do meu coração. Isso diz Hamlet. Né? O que diz aqui depois? Pórcia, no Mercador de Veneza, diz, o cérebro pode promulgar leis contra a paixão, porém uma natureza ardente salta por cima de um frio decreto. E depois, Lady Macbeth, uma obra monumental de Shakespeare, né? Ele diz assim, para enganar o mundo é preciso ser semelhante ao mundo. Então os homens são semelhantes das suas paixões. Por quê? Porque eu me equiparo aos outros para poder dominá-los. A dominação é daí. Eu tenho um texto chamado A Indagação sobre os Limites da Ação do Estado, que é um texto de ciência política, filosofia política, onde eu digo lá, o Estado não nasce de acordo nenhum, não tem esse pacto social. O Estado nasce da dominação. É um grupo dominando o outro, sempre. Então nós temos lá na antiguidade, quando ainda os principiantes, lá no início da vida, né, eram tribo contra tribo. E uma via a outra e atacava a outra, queria dominar a outra. E quando fazia, viravam escravos. Essa é a origem de tudo, né? Pelo menos na minha visão. Eu posso estar completamente errado, posso estar completamente equivocado, mas é como eu vejo as coisas. Quer dizer, é o homem tentando dominar o homem. Sempre. Sempre e sempre. Ele não tem esse olha, vamos fazer um pacto aqui, como diz o Hobbes no livro dele, no Leviatã, ele diz, o homem senta-se de repente e diz, temos que ceder parte do nosso direito para o Estado, para que o Estado decida o que nós podemos fazer. Ora, o homem nunca teve isso, né? Essa situação, e depois o John Rawls vai também dizer isso aqui em Harvard, né? Vai dizer a mesma coisa, sobre um véu de ignorância a gente faz um pacto social. Não tem nada de véu de ignorância, é dominação pura. Nós estamos vendo isso hoje na nossa realidade aqui. Estamos vendo nos Estados Unidos. É um grupo tentando dominar o outro. E aqui é a mesma coisa. É um grupo dirigido por A, não vou falar em nomes para não cometer nenhuma impropriedade, né? É um grupo dirigido por A, outro dirigido por B. E aí ambos em confronto. Pronto. E quem vai ganhar? Quem dominar, quem ganhar a eleição, leva. E aí domina. E aí impõe as suas ideias. A sua ideologia. As suas paixões. Suas paixões, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que quando a gente fala assim de emoções e paixões na vida pública, né, de pessoas que exercem cargos públicos, o senhor que já esteve do outro lado ali, foi desembargador, foi deputado federal por 2 mandatos, enfim, transitou entre vários poderes. Quando a gente fala de paixões no parlamento, parece que o senso comum assim tem cara como algo... é a casa das paixões. Porque a casa do povo é a casa das paixões. Mas quando a gente fala de paixões no direito, daí fica essa coisa mais sensível, né?
O pessoal não quer aceitar isso, né? Mas, é claro, estamos tratando com seres humanos, né? Então, o parlamento é a casa própria para o confronto. Ali é briga toda hora, eu convivi lá 6 anos, né? E fiz grandes amizades ali e tive muitas tristezas também de ver como é que as coisas funcionavam, mas é uma casa própria para o despejo das paixões, né? No executivo é a mesma coisa. Quando um ministro quer fazer alguma coisa, ele vai ouvir os seus técnicos, mas a decisão já está tomada, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai procurar alternativas para sustentar aquela decisão que ele já tem tomada por um afeto, por uma emoção. No judiciário, não. E o judiciário é a mesma coisa. O judiciário, o juiz, ele não é robô. Ele está integrado numa comunidade qualquer. Ele sofre as afecções que vêm da sociedade, da mídia. E é assim que as coisas ocorrem. E como dominar as emoções para não se corromper? Intimamente só intimamente. Spinoza é monumental nesse aspecto, né? Quando ele diz que você tem as emoções negativas e as emoções positivas. E a liberdade, o centro de tudo está em você, pelas emoções positivas, dominar as negativas. Então eu levanto com ódio. Aí eu vou tentar, eu levanto porque recebi uma notícia ruim. Eu vou tentar superar aquela notícia. Vou tentar superar, fazendo coisas boas e tal. Tive uma briga com um amigo. Aí eu saio dali e vou lá, eu quero dar a mão para ele, quero ir lá cumprimentar, pedir perdão para ele e tal. Isso você cresce. O seu conatus, né, o rótulo que ele dá é isso, o conatus ele cresce naquele instante. Então ele se realiza como ser humano, ele domina as emoções más, negativas. Aí ele se supera. Aí ele consegue ter a liberdade dele e o conatus se agiganta, não é? Então, é esse confronto todo que eu tento trazer para essa obra e encarar isso no direito, porque ninguém fez isso. E aí eu sigo também o Spinoza. Ninguém trata as emoções como eu tratei. Ele trata de forma natural, elas existem. E o David Hume tem uma frase, é isso aí, né? Você vive no meio das emoções e você tem que... E todo mundo fala, não, mas uma decisão minha é racional. Não é. Ela é tomada pela emoção e depois você justifica aquilo racionalmente. E eu acho que é sempre assim. Por quê? Porque somos humanos, simplesmente isso. Eu vou pedir licença para o senhor agora, a gente vai fazer um intervalo rápido. E como a gente está falando bem rápido de vários filósofos aqui, falamos muito de Spinoza, daqui a pouco quero que o senhor conte para a gente sobre a peça 8 meses em cartaz lá em São Paulo. Assunto para o próximo bloco. Fique com a gente. O Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. Iluminuras de volta, hoje ao meu lado, jurista, professor, filósofo, Regis Fernandes de Oliveira. Vamos voltar à nossa conversa aqui, professor. A gente falou no primeiro bloco sobre vários filósofos e estudiosos e um especial Spinoza. Eu me refiro ao livro O Mundo de Spinoza e à peça, né? Esse livro deu origem à peça. Essa peça, a gente ficou em cartaz 8 meses em São Paulo. Esse filósofo também que acaba inspirando um pouco toda a sua trajetória, né? Claro. Bom, de tudo que eu li na filosofia, e posso dizer que li bastante, não li o suficiente ainda, mas li bastante. O que mais me impressionou foi Spinoza, né? Por quê? Quer dizer, por quê? Porque Spinoza tem uma visão, ele diz, não existe Deus, um Deus transcendente. Existe o mundo, o cosmo é o Deus. O cosmo é o Deus. Ele era um judeu, em pleno Amsterdã, com o rabinato todo dominando o ambiente ali, e ele diz, simplesmente Deus não existe esse Deus que vocês estão dizendo. E não existe um povo escolhido. Bom, ele sofre um julgamento do colégio rabínico, é condenado, é excomungado. O rabinato profere contra ele um tal de herem, que é um julgamento de expulsão, e ninguém podia falar com ele, nem da família. E quem fizesse isso seria excomungado também. Sai de Amsterdã, vai para outras cidades, eu visitei a cidade dele no interior, depois ele vem para a Haia, onde ele termina a sua vida. Morre com 44 anos, e ali ele escreve, ele tinha publicado um livro chamado Tratado Teológico Político.
E nesse tratado ele já fala sobre Deus. Isso não existe milagre, não existe nada disso. Não existe os profetas que estão dizendo que recebem mensagens de Deus. Isso é ridículo, isso não existe, tudo isso tem que ser interpretado. A Bíblia tem que ser interpretada, especialmente o Torá, que são os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, segundo consta, escritos por Moisés, o que já se desmentiu, mas ainda se continua dizendo que foi Moisés que escreveu. E esse Torá, então, é interpretado por ele e diz, não, isso aqui não existe, nada disso aqui, não existe Deus transcendental, nada disso, não existe povo escolhido. Isso causa um problema total. E ele vive sozinho, e aí ele produz um dos livros que, a meu ver, um dos maiores livros já escritos em todos os tempos, que chama-se Ética. E nessa ética, ele escreve à maneira dos geômetras, ou seja, ele faz uma equação matemática para provar os argumentos dele. E ali ele cuida também das emoções, também de Deus e também do Estado. E o grande desejo dele é a liberdade, democracia, ele fala em liberdade, e tudo isso está na peça, né? E aí eu resolvi escrever um livro sobre Spinoza. E são temas bem atuais, porque nós estamos falando de 1600. 1600 e pouco, é isso. Ele morre em 1677, se não me engano. Só que escrever livro sobre Spinoza não daria, porque a Marilena Chauí, que é a grande filósofa brasileira, escreveu sobre Spinoza. Eu não ia me meter a balão para escrever um livro sobre Spinoza, eu não teria mais o que falar. Aí eu falei, vou escrever uma peça. Então eu escrevi a peça. Aí, bom, foi o trabalho de levá-la ao palco, e achei atores monumentais. Judeus também. Também judeus, tem 3 judeus na peça, né? dois rabinos e uma cantora. A gente tem um trechinho da peça, vamos agora acompanhar um pouquinho para entender a magnitude desse espetáculo. Tem música, tem cultura, tem direito, tem ética, um pouquinho de tudo. Tem. O diretor, imagine, ele coloca Spinoza tocando guitarra. Quando eu vi aquilo, eu falei, bom, peraí, o que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer, olha, Spinoza é um pensador atual. Liberdade então, poética, ele trouxe, né? para cá. E o diretor tem essa liberdade, né? E trouxe uma cantora maravilhosa, música ladina, música da Idade Média. Então, a peça realmente, não é porque é minha não, mas a peça realmente é pelos atores. Eu até digo isso no último dia. Escrever até que não é tão difícil, você escreve a peça, mas dar vida para aquilo tudo em cima do palco, o meu Conats foi lá em cima, né? O prazer daquilo tudo foi sensacional. Ficou 6 meses no Teatro Itália, depois foi para o Teatro UOL, ali no Shopping Higienópolis, onde ficou mais 2 meses, acabou agora. Fez um tourzinho pelo interior. Vai rodar o Brasil? Não sei, aí precisa de recursos. Eu que banquei a peça praticamente, né? E joguei na bilheteria para poder equilibrar um pouco. Mas a gente consegue fazer essa viagem pelas obras do Dr. Regis, que transita sobre um pouquinho de tudo, né? Vários desses temas que Spinoza traz também, certamente o senhor colocou no palco. Porque, olha, o senhor é autor, por exemplo, de direito na Bíblia. Esse livro é muito interessante. Eu fiz um estudo sobre a Bíblia de ponta a ponta. Todos os livros da Bíblia. Todos. E eu vou explicando de forma absolutamente simples. Por exemplo, para dar ideia, Deus fala, olha, tem lá, tá ali o Adão e a Eva, fala, olha, isso aqui é a árvore que vocês não podem comer o fruto dela. O que é isso no direito? A primeira ordem, a norma mais alta é a Constituição. Ele constituiu, pode fazer tudo menos isso. Aí o que acontece? A Eva vai lá, come a fruta e dá para o Adão também comer. O que é isso? Primeira infração, primeiro crime, né? Aí Deus fala, Adão, vem cá. O que é isso, Adão, vem cá? Papel do oficial de justiça. Né? Deus fazendo oficial de justiça. Vem cá para fazer o quê? Para se defender. Ele fala, Senhor, não fui eu, foi ela. E o que é esse Senhor, não fui eu, fui ela? Uma coautoria. 2 pessoas que se unem para cometer o crime. Adão e Eva, né? Aí ele faz o quê? Ele julga, ele decide e executa. A pena pula os 2 para fora do paraíso. Então, e eu vou explicando isso tudo. É um texto que ninguém sabe nada de direito e ninguém nunca leu a Bíblia, vai entender o livro com uma facilidade extrema. Que sensacional. Eu falei que ele transitava por vários assuntos, né? Porque tem um livro aqui sensacional também, onde o Dr. Regis apresenta um diálogo entre o defunto e o verme. Eu fico pensando, bom, como a pessoa morreu, para onde é que ela vai? Né? Isso é uma indagação que eu estou fazendo na peça que eu estou escrevendo sobre o Sócrates, né? Quando ele morre, ele faz divagações sobre a alma. E lá, no Sócrates, existe um outro mundo. Aqui,
Aqui a gente está dizendo que o desterro é o destino. É o destino, é o nome do livro. Como é que o cara morre e é enterrado? E a partir daí, como é que é a sucessão disso, né? Quer dizer, surge o verme está lá. A carne vai ser devorada. E eu imagino um diálogo entre o verme e o defunto. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos comer você mesmo. Então, como é que a gente vai... Explica para mim o que você fez na tua vida, isso, aquilo e tal. É esse diálogo que está aí nesse livro. Né? No outro livro, que é O Assassinato do Presidente, que é outro livro que eu escrevi, há um diálogo entre o autor e o que está comandando o escrito. Né? Eles têm um atrito. E o autor diz, olha, eu tiro você do meu livro. Eu falo, não me tira nada, você não é mais o dono da peça, quem dono sou eu. Eu que estou relatando o que está passando aqui. A obra é aberta, né? Ela vai ali durante... Tem de tudo, tem sexo, tem política, tem distúrbio mental, tem assassinato, tem a ação da Polícia Federal, tem tudo. É uma obra de ficção, foi lançada em 2022 e no momento de polarização política. Eu sei que o senhor recebeu algumas críticas pelo livro, mas é ficção. Mas eu queria perguntar uma coisa. O senhor usou ali do romance para fazer uma crítica social também? Claro, tem muita crítica ali, crítica de ensino, crítica social, tem tudo. É um romance, é uma obra de ficção. O presidente não morreu, o presidente está aí. Né? Então não tem nada a ver com o presidente. Mas quando eu escrevi, o pessoal entendeu que eu estava querendo matar o ex-presidente. Eu não vou matar nada, eu o conheço bem, convivi com ele 6 anos na Câmara, então não tenho nada contra o presidente. E a literatura ajuda também a reflexão, a convidar do momento histórico. Né, para essa reflexão. Foi o que o senhor fez. Exato. Tem outro texto também, mas é um texto escrito em Marrakech. Né? Um texto Sim, esse é o queridinho do senhor. Eu percebi que esse aí... É um texto muito interessante que eu vou colocando duas situações que se cruzam em Marrakech. Né? E aí eu faço uma análise lá da situação de Marrakech. Eu adorei o país, aquilo sensacional. Né? E a cidade de Marrakech, inclusive, é muito inspiradora, porque ela tem uma praça que é onde tudo ocorre nessa praça, onde tem macacos, onde tem cobras, tem dançarinos, é uma praça muito rica, tanto é que ela é tombada pelo patrimônio mundial. Então ali também veio inspiração para poder manobrar ali alguns personagens, né, que se entrelaçam ali. Você tem lá em Marrocos, a homossexualidade é proibida e matam. Eles levam para o deserto e dão fim na pessoa. E as pessoas, então, quando querem externar sua sexualidade, eles vão para a praça dançar e cantar. E coisas maravilhosas. O pessoal está ali cantando, você vê a liberdade deles ali, mas reprimida. Então eles saem, somem dali e tudo. É uma praça monumental, sabe? É uma praça sensacional. E aquilo é inspirador. Então, quando vem a ideia de produzir alguma obra, agora eu estou escrevendo uma obra sobre a Cracolândia, em São Paulo, um romance. Olha. Sobre a Cracolândia. Eu conheço bem a Cracolândia, já fui lá diversas vezes e tal, e aquilo é um drama brutal, é dramático aquilo. E por que o romance? Pois é, eu não tinha interesse em escrever uma obra nem jurídica, nem sociológica, nem nada desse tipo. Então me veio a ideia de escrever um romance para denunciar, né, o uso das pessoas lá, o tráfico de droga. E eu crio situações ali para dizer como o tráfico judia daquelas pessoas, o trabalho da polícia militar ali, que é sensacional, o trabalho das corporações todas, do bombeiro, da guarda metropolitana, da assistência de saúde, tudo aquilo tentando ajudar aquelas pessoas e as pessoas amarradas no entorpecente, né? Agora tem também Divagações sobre um Mundo em Crise, esse lançado recentemente esse também. É a ciência política, né? Em que eu sustento que não há pacto social. O que há, na verdade, é dominação. Então, o direito não é um direito de garantias nem de liberdade. O direito é um direito de dominação. Então, é um negócio que ninguém diz. Todo mundo fala que direito é um pacto de proteção da sociedade, direitos humanos. Eu digo que direitos humanos é um rótulo apenas, né? É um rótulo que os políticos usam para justificar suas ações. Os Estados Unidos fazem isso muito bem, né? Eles fazem os direitos humanos, e tem Guantánamo. E invadiram o Vietnã de forma brutal, jogando napalm. Que conversa é essa de direitos humanos? Então não há isso. É rótulo apenas que quando você quer preservar o direito humano, você ataca o outro.
quando eu quero preservar a unidade de um país qualquer, eu ataco o país. Pegam aí, sem julgamento, sem nada, pegam terroristas pelo Patriot Act, levam para lá, para Guantánamo, e aceitam que sejam torturados. E que direito humano é esse, então? Direito humano de quem? Estamos falando para quem, né? São emoções que as pessoas têm para tomar decisões políticas contra normas jurídicas e contra a comunidade toda, contra o mundo todo. É um direito de dominação. Direito é dominação. Agora, eu domino. E o que eu libero? Então eu deixo a liberdade dos caras até um certo ponto. Quando eu não quero, eu fecho. De acordo com a vontade e com as emoções que estão vigentes naquele momento. Para a gente finalizar, o senhor traz aí divagações, né, sobre essas questões de ciência política. Agora, o Regis, que vai completar agora, em poucos meses, 80 anos. O doutor Regis, que já tem 17 livros, já transitou por vários poderes. O que falta ainda? Falta muita coisa. 80 anos é o começo de uma nova vida, não é? Quer dizer, até aqui eu fui tocada de um jeito. Aqui mudam as sensações, mudam os interesses, mas a vida continua. A vida continua. O tesão da vida, o conatus spinozano, continua. Eu me sinto um homem bem, vamos dizer assim, eu estou bem comigo mesmo, né? Muito obrigada, um prazer enorme conversar com o senhor, uma honra. Prazer Parabéns meu. pela Obrigado. trajetória. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana, eu te espero. Até lá.